amados irmãos. Quero dar um testemunho, na verdade, contar uma história de alguém que está aqui com a gente. É o Luiz André, que está sentado, chegou comigo ali. Nós chegamos na casa, na Moca, agora há pouco. A gente veio de casa, fomos para a Moca. Quando eu parei o carro na rua, comecei a pegar as coisas e tal, e eu percebi que ele estava ali do outro lado da rua. E eu fiquei de olho, ele ficou de olho também. Tal. Aí ele se aproximou e perguntou se eu tinha um cobertor para arrumar para ele. Eu não tinha um cobertor, mas eu tinha uma jaqueta no carro que eu dei para ele. Ele agradeceu. O Luiz André está em situação de rua faz uma semana. Ele trabalhava para a prefeitura de São Paulo e nessas mudanças de empresas, de licitação, essas coisas, às vezes eles cortam todo mundo e foi o que aconteceu com ele. Ele está aí há algum tempo, ele morava ali perto do metrô Belém, mas ele pegou a jaqueta e estava já se retirando, já estava indo embora. E aí ele parou para vestir a jaqueta e eu comecei a conversar com ele. E para a glória do Senhor, eu pude falar do amor de Jesus para ele, né, Luiz? A gente falou do Senhor, oramos juntos, ele confirmou a fé que ele me disse que tinha. Eu expliquei para ele o plano de salvação e pude orar com ele. Aí subi lá na casa do meu sogro, cada um ajudou um pouco, minha sogra arrumou um cobertor, o Nau arrumou um dinheiro. Aí fui com ele até a esquina lá, que tem um estabelecimento ali comercial para ele comer. E no final ele está aqui com a gente. Então eu quero glorificar o nome do Senhor porque ele creu, porque ele está aqui. Ele é super tímido. Eu estou aqui falando dele, ele está ali, mas ele falou que tudo bem se eu dissesse. E ele é mineiro e ele está querendo voltar para a terra dele. É isso aí, Fábio. Como todo bom mineiro, ele deve na dele ali, tranquilo e tal. Então eu quero glorificar o nome do Senhor, porque de uma situação, ele precisava de uma ajuda por causa do frio. Ele teve um encontro com Jesus e ele está aqui com a gente. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. A paz, igreja. Eu queria contar uma coisa, mas antes eu queria ler um versículo bíblico, que acho que é o mais conhecido de todos, por todos. João 14, 6. Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo, eu acho que ontem ele foi o grande responsável por mais uma pessoa ter conhecido o Senhor. Nós fomos ontem na casa da sogra do irmão da Andréia, que esteve aqui semana passada, a pedido dela. Ela nos pediu que ela gostaria que a gente orasse, e nós fomos. E aí nós conversamos, falamos a palavra, oramos, e ela contou as histórias dela, falou que estava muito triste, muito infeliz, com um monte de problema. E a gente falou do amor de Jesus, do amor de Cristo, enfim. E aí, depois que ela se mostrou assim, pronta para receber o Senhor, a gente fez o apelo e ela falou assim, eu nunca passei por isso, gente. Ela falou assim, eu não sei, eu estou em dúvida. Minha cabeça está confusa. Eu não consigo pensar direito. Está tudo bagunçado. E aí eu me lembro uma coisa que me marcou muito, que foi uma pregação do Pedro na minha casa. Ele falou assim, Jesus entra com o coração da gente todo bagunçado. E ele vai arrumando as coisas. Não tente você arrumar, porque você não tem força para isso. Você não é capaz. E eu falei isso para ela. E aí eu li esse versículo com ela. Aí ela ficou assim, abriu um sorriso. E aí ela falou assim, eu quero aceitar Jesus.
E a gente orou com ela e ela aceitou o Senhor. Mas, assim, para mim foi uma coisa muito diferente, porque a gente passou por uma experiência muito forte, onde a gente falou do amor de Jesus e as pessoas se derramaram. E, de repente, a gente encontrou uma pessoa que a gente achou que ia se derramar, porque ela pediu, ela estava com sede, e ela veio com aquela resposta. Eu confesso para vocês que eu falei, agora, o que a gente faz? A gente levanta e vai embora? A gente fala, então tudo bem, quando a senhora quiser, a senhora vai? Ah, então, ela falou que uma coisa que deixava ela muito insegura é que ela ia tomar o ônibus todo dia para ir trabalhar, e ela e tinha uma igreja atrás do ponto do ônibus. E ela ficava ouvindo as pessoas falarem. E as pessoas só pediam dinheiro. E os pastores só pediam dinheiro. Ela falou assim, então quer dizer que para a gente receber uma bênção, a gente precisa pagar? E ela falou que isso que deixava ela muito insegura. E aí a gente foi dizendo para ela que a gente não estava ali para falar de religião, de igreja, que a gente estava ali para falar do amor de Jesus. E que era isso que ela tinha que conhecer, o amor de Jesus. Independente de igreja, independente de tudo isso. E eu creio que ela de fato aceitou o Senhor. E como o pastor disse uma vez para a gente, agora é o Espírito Santo que vai agir, que vai fazer o trabalho que tem que ser feito no coração dela. Então foi uma outra experiência assim, bem diferente que a gente viveu ontem e que me chamou bastante atenção. Mas que eu acho que isso aqui é o que faz as pessoas entenderem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Então, eu acho que em cima disso, as pessoas começam a sentir que não tem outro caminho, e tem que seguir ao Senhor. Queria ver? Não, por favor, cara. Estava de costas. Bom, eu não. Não, não, por que você pede? Não, não. Ele pede. Vem cá, quiser eu te dou uma vez. Salmo, é que o PP me engana toda quinta, cara. Ele levanta e vai pra lá. Você já percebeu isso aí? Toda quinta-feira você faz isso. Ele levanta e você fala, vem aqui, aí vai pro veado. Toda quinta. Mas enfim, vamos lá. Salmo 1. Salmo de número 1, por favor. Salmo de número 1. Diz assim, ó, bem conhecido. Diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Semana não, desde ontem, tenho pensado muito nesse texto. Salmo 1, tenho meditado um pouco nele, e eu queria dizer duas coisas para você. Duas coisas é bom, né? Queria dizer duas coisas para você desse texto que tem falado muito comigo. Primeiro, que a pessoa mais interessada em fazer você feliz é Deus. Quem tem mais interesse em fazer de você uma pessoa feliz é o próprio Deus. Deus quer que nós sejamos pessoas felizes. Posso ouvir um amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Bem-aventurado é feliz. Feliz o homem que, quando a gente vai lá em Mateus, a gente tem o famoso sermão da montanha, que é as bem-aventuranças. Feliz aquele, feliz aquilo, feliz aquilo. Deus deseja no coração dele, projetou para nós
que nós sejamos pessoas felizes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu aprendi que a alegria, ela é algo que está no coração de Deus e que às vezes não depende das circunstâncias, mas a nossa alegria está nele. A maior alegria da nossa vida é Ele. Ele é a nossa alegria. Mas esse salmo, ele tem falado muito comigo, porque às vezes nós damos muita ênfase para a primeira parte do salmo. Então nós falamos, bem-aventurado o que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas eu tenho aprendido a ler esse salmo pelo final dele, ou pelo versículo 2 em diante. Porque eu tenho entendido que o que vai fazer você não andar no conselho do ímpio, o que vai fazer você não se deter no caminho dos pecadores, o que vai fazer você não se sentar na roda dos escarnecedores, é o quanto você tem prazer nas coisas de Deus. Quanto mais nós amarmos a Deus, quanto mais nós temos prazer nas coisas do Senhor, quanto mais as coisas do Senhor faz sentido para nós, quanto mais eu me achego a Jesus, menos eu vou dar bola para o conselho do ímpio. Quanto mais eu estou perto de Deus, menos eu vou querer andar no caminho dos pecadores. É uma sequência normal. Então, para mim, eu tenho pensado nesse texto e tenho deixado o Senhor ministrar comigo que o segredo é eu preciso examinar a minha vida e ver o quanto eu estou com prazer em Deus. Eu não sei se acontece isso com você, mas nós corremos um certo perigo, isso, estou falando de mim, e talvez não seja o seu caso, mas de mim, que às vezes nós podemos entrar numa forma mecânica das coisas. E Deus não quer que nós entremos de uma forma mecânica. Deus quer que nós tenhamos prazer na coisa dele. Eu não tenho que ler a Bíblia por obrigação. Eu não tenho que ler a Bíblia para que refresque a minha autoconsciência. Hoje eu não li. Então eu começo a me acusar e eu falo, faz 2 dias que eu não leio a Bíblia. E aí como se escuta uma voz dizendo, pecador, você não lê a Bíblia. E aí você auto se condena. Mas sabe o que deveria acontecer? Acho que é no 7 Passos que fala isso, eu não lembro direito. Mas eu já ouvi isso em algum lugar, que a Bíblia é como uma carta de amor, de alguém que nos ama muito e que quer o nosso bem. E, obviamente, por ser uma carta de amor, você deveria ter muita paixão e prazer para ler o que está escrito. Então, a questão com Deus, ela não tem que ser algo de obrigação, mas ela tem que ser algo prazeroso. Então, eu leio a Bíblia não porque eu tenho que, senão eu vou me acusar que eu sou um pecador. Eu leio a Bíblia porque eu amo a lei do Senhor. Eu tenho prazer na presença do Senhor. Eu gosto muito daquele livro Bom Dia Espírito Santo. E já li ele não sei quantas vezes. E eu gostava muito quando o Benihim falava assim, eu não via a hora de chegar na minha casa e deixava tudo para subir para o meu quarto para me encontrar com o Senhor. Eu não via a hora de ter um tempo sozinho com Deus, de curtir aquele momento eu e o Senhor dentro do meu quarto, dizendo, Jesus, esse quarto aqui é nosso, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, e ter prazer no meu momento, porque cai aqui para nós, às vezes parece que nós somos arrastados a ter uma vida de oração, e quando vai ver a mente já divagou, mas quando você tem prazer é diferente, você gosta de estar ali, você gosta de curtir aquele momento, é o melhor momento do seu dia, é o momento de separar tudo para poder ter. E quando você tem prazer na lei do Senhor, você é bem-aventurado. Porque você não vai andar no conselho do ímpio. Você não vai se deter na roda dos pecadores. Você não vai ali ficar na roda dos escarnecedores. Porque sua cabeça está em outra coisa. Eu não preciso dizer isso para você, eu não preciso impor isso para você. O seu prazer está em Deus. É a sua vida com Deus que vai te livrar daquilo. É a inversão da coisa. Você ama tanto a Deus que aquilo não faz sentido para você. Por quê? Porque você descobriu coisa melhor.
Quando a nossa vida está distante de Deus, parece que é um massacre. Mas quando nós estamos ligados com Deus, a coisa é diferente. Eu amo estar com Deus, eu amo falar das coisas do Senhor. E eu estava falando hoje, orando, eu estava falando com Jesus hoje, eu falei, Jesus, eu olho para o Senhor aqui na terra e eu acho muito engraçado, porque o Senhor está andando e de repente cruza um paralítico no meio, o Senhor curava. O Senhor está andando, aparece um leproso, o Senhor libertava, purificava. O Senhor fazia coisa naturalmente. Era o estilo de vida dele. Aí ele trazia uma mensagem, o reino de Deus está próximo, estilo de vida. Eu disse, Jesus, eu preciso ser assim. Eu quero ter tanto prazer no Senhor que a minha vida seja um culto. Aqui na igreja, na minha casa, onde eu estiver, surgiu a oportunidade, eu estou ligado com Deus, porque eu tenho prazer nas coisas do Senhor, então a minha cabeça está em outra coisa, está em querer fazer as coisas do Senhor. Em querer fazer as coisas de Deus. E aí, meditar numa palavra do Senhor dia e noite não é peso. Eu tenho aquela experiência que você lê a Bíblia às 7 horas da manhã, e aí você vai trabalhar, no seu trabalho aquele versículo não sai da sua cabeça, você está meditando. Isso é fantástico. E é prazeroso. E quando você tem isso, você vai se aproximando de Deus. E o que menos importa é o conselho do ímpio. Louvado seja o nome do Senhor. Posso ouvir um amém aí? E ele diz assim, quando você faz isso, você é como uma árvore plantada junto à corrente de água. Sempre vai estar verde. Esse dia eu recebi umas fotos da Bahia que me deixou feliz demais. A mulher, uma irmã lá mandou uma foto dizendo assim, olha como é que está aqui os legumes. Aí mandou tudo verdinho. Ano passado nós oramos aqui para que chovesse, lembra? Estava uma seca da gota. Aí agora está tudo verdinho. Tem vida. Quando você está plantado ali nas águas, tem vida para você. Você vai ser uma árvore frutífera. Vai sempre dar fruto. Louvado seja o nome de Jesus. Aí chega lá, ganha uma alma aqui, ganha outra alma ali, abençoa, porque sempre dá fruto. Diz que nós somos como águas plantadas na corrente de água e no devido tempo vai dar o seu fruto e a sua folha não murcha. E o melhor de tudo, tudo quanto você faz, prospera. Que coisa linda. Que palavra abençoada. Já pensou nisso? Tudo que você vai fazer, você vai ser bem sucedido. Por quê? Porque você carrega com você a bênção de Deus. Você carrega com você a presença de Deus. E tudo que você faz dá certo. Então você põe a mão aqui e abençoa. Só que Jesus aí ganha. E tudo que você faz, você prospera. Então louvado seja o nome do Senhor. A minha oração é que Deus nos dê prazer pelas coisas dele. Não seja um peso, mas seja prazeroso estar na presença do Senhor. Para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Paz, igreja. O texto que o Senhor me deu está em Gálatas. Gálatas 1, 3 e 4. Diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai, de nosso Deus e Pai. Esse texto aqui para mim diz várias verdades. Bom, a Bíblia é toda a verdade, mas ele ressaltou aqui algumas coisas para mim que me tocaram. E a gente, como servo do Senhor, tem que contar isso para o mundo, essas coisas para o mundo. Porque hoje a gente vê um evangelho que não diz isso aqui. Então, a primeira coisa que a gente entende é que o Senhor se entregou. Algumas pessoas entendem que o Senhor Jesus é um cara super legal, ele é um cara bacana, ele é um profeta, ele é um cara... Mas, na verdade, ele é... Desculpa, Senhor, é o cara. Ele se entregou. Diz em João 18 ali que quando os soldados tentaram chegar perto dele, ele falou, eu sou eu. Os caras caíram, pumba. E eles só conseguiram pôr a mão nele. Depois Pedro ainda sacou a espada, a orelha de mal, com aquela história toda. Mas porque ele quis. É um propósito do Senhor. Então cabe a nós contar para o mundo que Jesus não é um profeta, como ele não é como Maomé, ele não é como o Dalai Lama, ele é acima de todo nome. Cabe a nós acabar com essa história e dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Então, a primeira verdade que a gente encontra aqui, a gente tem que dizer que o Senhor se entregou, Ele pelos nossos pecados. Jesus morreu na cruz, e aí entra a segunda verdade que eu vejo aqui. Não foi para deixar a gente rico. Eu não estou dizendo nenhuma novidade aqui, mas a gente tem que avisar o mundo aí fora, porque tem um monte de gente contando mentira e dizendo que Jesus morreu para te deixar rico e que você vai ficar bem. Mentira, diz que no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e tenho de bom ânimo. Cabe a nós contar as pessoas que estão aí fora. Eu digo isso, gente, porque eu trabalho com pessoas ímpias, e as pessoas fazem uma confusão danada e colocam tudo no mesmo balaio, e chega uma hora que você tem que falar, pera um pouquinho. E é difícil, porque eles acham que você é um maluco que crê num livro. Mas o Espírito Santo age. Quando você abre a boca em nome do Senhor Jesus, o Espírito é quem vai tocar. Cabe a nós anunciar o que a gente tem que falar. Cabe a nós abrir a nossa boca e contar aquilo que a gente está cheio. E o Espírito Santo vai tocar. O Espírito Santo tocou na vida do irmão lá, e glória a Deus. E essa é uma verdade que a gente tem que falar. E o Senhor nos tirou, porque nós não tínhamos condições. Ele tirou, desraigou desse mundo perverso e plantou a gente ali, às margens do ribeiro, para que a gente frutifique. E esse ribeiro é a água do Senhor Jesus. E que só sobre essa condição, só plantado às margens do Senhor Jesus, só estando próximo ao Senhor Jesus, é que a gente vai ter condições de sair desse mundo perverso, não é pela nossa força. Porque isso é outra coisa que eles estão totalmente equivocados. As pessoas ficam o tempo todo tentando fazer as coisas do jeito delas, ou da melhor maneira que elas conseguem, mas elas não têm entendimento que pela força do próprio braço, como foi dito, você não tem condições, como Pedro pregou. Não é pela tua bagunça. E eu entendo que essa palavra o tempo todo, eu tenho que falar, porque cada um sobe aqui e vai cruzando mais com a história toda. Segundo a vontade de nosso Deus Pai, que é a vontade, ou seja, Jesus foi obediente até o fim, e cabe a nós procurarmos isso para nós, porque Jesus cumpriu a vontade de nosso Deus Pai. E aí tem um outro versículo aqui, que é o 8, que diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, nos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja nada. Então, assim, o mundo tem que saber, tem um monte de gente, sim, que está contando mentira aí, em nome do Senhor Jesus, mas é mentira porque não prega o evangelho verdadeiro. Prega um evangelho de prosperidade, prega um evangelho onde eles enganam e as pessoas se iludem com Deus depois. Porque as pessoas não pregam a verdade. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele pode nos tirar dos pecados e o nosso prêmio, a minha graça te basta, disse ele para Paulo. O nosso prêmio, na verdade, é para a eternidade, não é agora. Se a gente passar por tribulação agora, faz parte do roteiro, como diria o nosso pastor Francisco. Amém? Então é isso que o Senhor me entregou. Cabe a nós, igreja do Senhor, que conhece a verdade, que a gente diga a verdade lá fora. Porque cada vez que você diz que você é um evangélico, que você é um cristão, a primeira coisa que ele vai pensar é confundir você com um monte de pastores que estão falando um monte de coisa aí que não é verdade. E a gente não pode desanimar. A gente tem que continuar dizendo a verdade, dizendo não. O Senhor morreu na cruz para te tirar do pecado. Amém? É isso que o Senhor me disse. A nossa boca é para ser usada, gente. A gente tem que contar a verdade para o mundo aí fora. Amém? Eu vou compartilhar com vocês um texto que eu estou para ler com vocês há pelo menos 40 dias. Mas eu nunca encontro oportunidade. Aí, quando eu achei que era oportunidade, quinta passada, eu resolvi assistir um pouco lá, estava lá em Poços, e liguei um pouco do culto, e estava todo mundo falando em Levítico. Eu falei, mas justo hoje que eu não fui, o pessoal resolveu falar. E eu vou para Levítico, mas eu vou começar com o texto de Deuteronômio, que o Senhor me colocou para postar hoje na internet, por causa do que o José falou agora há pouco. Eu vou pedir para você abrir em Deuteronômio, capítulo 6, é isso?
Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 em diante. O Senhor disse assim para Israel: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, é o único eu sou. Deus Deus é exclusivo. Ele é exclusivo, ele é exclusivista. Deus nunca se divide com ninguém, nem com coisa alguma. Ele quer ser tudo. Ele não admite que a gente ande dividido entre Deus e outras coisas. E por isso que ele fala: amarás, pois, isso é um mandamento. Perguntaram para Jesus um dia qual é o principal dos mandamentos. E Jesus falou: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deus exige do seu povo amor integral. Amor integral, 100% para com ele, né? E depois ele diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Já seria muito bom se estivesse parado em nosso coração o mandamento do Senhor, mas ele não se contenta. Aí no versículo 7 ele continua: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. E também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deus não apenas quer todo o meu amor, como Ele quer que eu ensine os meus filhos a amarem ao Senhor, da mesma forma como Ele quer ser amado por mim. E essa é uma responsabilidade que Deus colocou sobre nós. Eu tenho algo muito precioso aqui, Pedro Paulo. A primeira vez que ele saiu dirigindo o carro do pai dele, eu estou te emprestando. Aproveita. A primeira vez que ele saiu com o carro do pai dele foi a última. Não, estou falando errado. Mas podia ter sido a última. Quando eu coloquei meu carro nas mãos dele, é um bem precioso para mim. Eu gosto muito de carros. E eu gosto de carro em ordem, inclusive. Eu espero que enquanto o meu carro estiver aos cuidados de Pedro, ele trate esse carro com o maior cuidado do mundo e me devolva o carro intacto. E limpo, de preferência. Deus faz assim com os filhos. Ele nos emprestou os filhos. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Nós temos muita dificuldade no despregar dos filhos porque nós achamos que eles são nossos. Muitas pessoas querem se realizar nos filhos e ver nos filhos aquilo que elas nunca conseguiram ser e coisas assim por diante. Mas, na verdade, o que Deus fez foi nos emprestar as pessoas. E Ele espera que nós as devolvamos íntegras. O nosso papel diante de Deus é preservá-las do mundo. Quando Deus estabeleceu Israel, eu não vou saber, eu tenho lido tanta coisa no Velho Testamento que tem me chamado a atenção, então eu não vou saber em que livro que está. Mas o desejo de Deus é que as nações vissem a prosperidade, no melhor sentido da palavra, de Israel. E o cuidado de Deus sobre Israel. E as nações quisessem conhecer o Deus de Israel por causa do tratamento que Deus tinha com esse povo. E é por isso que era fundamental que o povo aprendesse a amar a Deus e ensinasse os filhos a amarem a Deus, para que nas próximas gerações as pessoas vissem que a mão de Deus era com Israel o tempo todo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, e vai ensinar os teus filhos. Talvez eles não gostem de ouvir. Deus não perguntou. Deus disse que é para falar até na hora do almoço, na hora do jantar, no café da manhã, no carro. O assunto da casa tinha de ser o temor do Senhor. Ah, mas vai ser muito chato, tem tanta coisa legal para falar.
Mas Deus sabe por que ele fala essas coisas, né? Agora, eu quero ir para o texto de Levítico que Deus tinha me dado já faz 40 dias. Eu espero que você acredite em mim, tá? Porque eu estou fazendo a leitura diária. Levítico 20, Números tem 36 capítulos, já são 46. É isso? Não, Levítico 27. Então já são 43, já estou no capítulo 6 de Deuteronômio, 49, quase 50 dias que Deus me deu esse texto para ler, e eu não estou encontrando o dia. Mas hoje eu quero falar. Levítico capítulo 20. Disse mais o Senhor a Moisés. Cuidado agora, tá? Não fique escandalizado comigo. Depois vão me chamar de radical. Não sou. Disse mais o Senhor a Moisés. Também dirás aos filhos de Israel. Qualquer dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem, e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque, e não o matar, então eu me voltarei contra esse homem, contra a sua família, e eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Nós gostamos muito de tomar o versículo 7 e colocar no Facebook, colocar num quadro e pendurar sede santos. Tem gente que já fez adesivo de automóvel, sede santos porque eu sou santo, mas ele começa com um portanto, tem um contexto por trás. Então, para entender por que Deus falou esse portanto, nós devemos interpretar o que Deus estava falando ali. Deus disse em Deuteronômio, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Tu inculcarás isso a teus filhos. Mas em Levítico, nós estamos encontrando que era possível que no meio de Israel houvesse pessoas que estivessem entregando os filhos a Moloque. Moloque era uma entidade de metal que ficava com os braços estendidos assim, e o sacrifício a Moloque era feito da seguinte forma, eles aqueciam o metal, e quando o metal estava incandescente, eles colocavam a criança viva lá, em sacrifício a Moloque. E havia gente que sacrificava os filhos a Moloque. Manassés, rei de Judá, foi punido por Deus, porque ele sacrificou os filhos dele a Moloque. Hoje nós não sacrificamos a Moloque, porque não encontramos estátuas de Moloque. Mas nós sacrificamos os filhos a Moloque, quando nós trazemos Moloque para dentro de casa. E colocamos nossos filhos diante disso. Obviamente, a palavra do Senhor não está falando que a gente vai sair apedrejando pessoas aqui. Não é esse o contexto que nós vivemos. Aqui era uma lei. Se você olhar o título do capítulo, está falando de crimes. Crimes são questões judiciais. Estou errado? Nós não estamos aqui para executar juízo. Mas o princípio espiritual existe. Eu estava lá em Poços, olhando pela internet, quando o papai pegou esse microfone e falou que no Velho Testamento nós não andamos debaixo da lei, mas os princípios de Deus estão lá. Você falou isso, eu estava lá e eu ouvi. Eu devia ter gravado. Então, não estamos falando de apedrejar, porque aqui quem tinha que ser apedrejado era o pai. Porque em vez de inculcar o amor de Deus no filho, estava entregando o filho ao demônio. Toda vez que a gente permite que os nossos filhos estejam andando no caminho da perversidade, nós estamos fazendo a mesma coisa que Deus condenava aqui. Porque a função, Deus deu a nós a incumbência de inculcarmos em nossos filhos o temor do Senhor. A Bíblia fala que Deus se voltaria contra esse homem e o eliminaria do meio do seu povo. Tem um outro erro pior. Versículo 4. Não é pior, é erro. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der os seus filhos a Moloque. Então eu estou vendo ali, aqui tem um homem aqui sentado, tá?
E eu estou vendo que ele não está fazendo certo. E está permitindo que o filho dele ande no pecado. E não está fazendo nada a respeito. Se eu virar as costas, não sei, não ouvi, não sei de nada, a Bíblia fala que eu estou me fazendo cúmplice disso. E Deus vai cobrar de mim. Porque o que Deus deu a Israel é que os povos vizinhos reconhecessem que só o Senhor é Deus, por meio de uma nação que temia constantemente o Senhor, que praticava a vontade do Senhor, e Deus ia abençoando essa nação de geração em geração, de geração em geração, dos pais aos filhos, dos filhos aos netos, dos netos aos bisnetos. Essa era a intenção. Hoje, Jesus quer fazer isso por meio da igreja. Nós vamos passar, nossos filhos vão continuar. E o mundo tem que ver que Jesus é o Senhor, através de nós e da linhagem que Deus colocou em nós. Vocês estão entendendo? Não podemos fechar os olhos. Não podemos fechar os olhos. E nós devemos nos ajudar uns aos outros. Nós devemos nos ajudar uns aos outros. E nós estamos preservando o bem precioso que Deus colocou em nossas mãos. E que devemos devolver intacto para Ele. E ele fala outras coisas também aqui. Ele fala no versículo 5 em prostituição. Prostituir-se com Moloque. Deus considerava Israel como se fosse a sua esposa, como se fosse a esposa mesmo, porque depois ele chama Israel de traidora. Depois chama Judá de traidora também. A imagem, quando nós nos misturamos com o mundo e quando nós achamos que o mundo é interessante demais para nós, a imagem que Deus tem de nós é como se fôssemos mulheres adúlteras que traem seu marido e que sujam a cama com outro homem. Essa é a imagem que Deus tem quando nós trazemos o mundo para dentro de nós. Tiago 4 fala infiéis. Ele fala, você não sabe que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quando ele usa o termo infiéis, no original é adúltero. Com todos, então ele fala que o Senhor se voltaria contra a família, contra todos que se prostituíssem com Moloque. Aí ele fala das pessoas que consultam os mortos. Deixa eu dar um conselho para você aqui. Necromante consulta o morto, né? Você sabe, você conhece a palavra do Senhor e você sabe que depois que a pessoa morre, já está selado o seu destino. Não tem mais o que fazer. A pessoa não volta, não tem segunda chance. A chance dela é aqui, né? Suponha que eu queira que eu seja tomado pela lembrança da morte da minha avó. Ano passado, não, faz 2 anos já, retrasado. Suponha que eu resolva colocar uma foto dela lá para lembrar que minha avó faleceu. Aí eu começo a falar assim, muita saudade de você, vovó. Mas um dia eu vou encontrar você de novo. A gente vai se ver. Eu sei que onde você está muito melhor, etc. Eu estou falando com quem? Com quem que eu estou falando? Eu estou usando o pronome você, pronome de tratamento. É um pronome relacional. Com quem que eu estou falando? Então eu queria te admoestar, isso não é uma ordem, mas eu tenho uma percepção de que essa não é a forma certa de falar. Eu posso colocar uma foto da minha avó e falar, eu estou com muita saudade dela, mas sei que um dia eu vou encontrá-la no céu. Eu não preciso falar, vovó, um dia eu vou te encontrar, porque ela não está nem lendo. Quem está lendo isso é outro ser. Em nome de Jesus, você não precisa falar desse jeito. Tem jeito diferente de falar, né? E também, o Senhor também diz que não era para ninguém se prostituir atrás da feitiçaria. A palavra do Senhor fala que a desobediência é como o pecado, a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Então, o Senhor estava trazendo leis aqui para o povo de Israel, mas os princípios são os mesmos. A única pessoa com quem eu vou falar será o Senhor. Eu não vou falar com o morto, não vou falar com o antepassado, não vou falar com
meus pais, se o Senhor não voltar antes, não vou me consultar com eles, com ninguém, porque eu tenho um Deus. O Senhor é o teu único Senhor. E eles consultavam os mortos para pedir conselho, para pedir orientação, para fazer prognóstico, né? Eles queriam direção dos cadáveres e o Senhor condenava essas coisas todas, né? Portanto, santificai-vos. Qual que é o sentido de santificar? Separem-se. Separem-se dessas coisas todas, porque eu sou santo. Deus não falou, separe-se porque eu vou fazer você mais bonito. Deus não disse, como o Nau falou aqui, separe-se porque você vai ser mais rico. Não tem nada disso aqui. Separe-se porque eu tenho prometido coisa mais legal para você. Não é por nada disso. Você vai separar porque eu sou separado e eu não me misturo com essas coisas. Então você que é meu filho, você também não se mistura. É simples assim. É simples assim. A palavra de Jesus vale para todas as épocas. O que eu estou fazendo agora você não entende. Um dia você vai entender. Eu tinha que perguntar para minha mãe e para meu pai, por que isso? Por que tem que fazer? 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 E eu brigava tanto com a minha mãe. Por que eu tenho que fazer? Por quê? Por quê? Por quê? Ela nunca me disse por quê. Hoje eu entendo. Não precisa explicar. Já entendi tudo. E há coisas que a gente só vai entender lá na frente. Não tem que explicar. Você não vai entender agora. E o Senhor Jesus sabia disso. Não vim trazer peso. Eu vim dizer o seguinte. O Senhor quer uma igreja formada por famílias consistentes que amam o Senhor, e Deus quer que as nações vejam que Deus é na nossa vida. Mas o José veio falar aqui uma coisa muito importante. Bem-aventurado o homem, etc. Antes, seu prazer está. E isso só vem quando a gente aprende a amar o Senhor com todas as nossas forças. E porque eu amo o Senhor com todas as minhas forças, eu vou trabalhar para que na minha casa seja assim com os meus. Você vai trabalhar para que na sua casa seja assim com os seus. E nós vamos cumprir a vontade do Senhor. Amém? Amém e amém. Eu não ia falar nada, mas o Fábio me inspirou. E ele estava falando o que o senhor queria, né? O que o senhor quer que a gente seja, como o senhor quer que a gente olhe para ele. Eu lembrei de uma coisa que o José estava falando hoje à tarde. Vocês fazem vídeo, às vezes, já apresentaram aqui outro domingo. Você devia ir lá na Celso Garcia e fazer um vídeo. Você devia começar a filmar as várias igrejas que você mencionou. Passar o vídeo aqui, e eu quero fazer uma pergunta em cima desse vídeo hipotético que ele faria. Eu quero dizer, olhe agora para o Evangelho e veja se é isso que o senhor estava dizendo. O que você mostrou lá mesmo para mim? Vai falando delas em ordem. A sede da Universal, coisa estrondosa. A Assembleia de Deus do Brás, outra coisa estrondosa. O Templo de Salomão, outra coisa absurda. E a Plenitude de Deus, outra coisa, outra mega instituição. Eu gostaria de passar esse vídeo e falar para vocês, olhem para o Evangelho. Parece alguma coisa com o Evangelho isso aí? Jesus falou alguma vez nestas coisas? Mas essa simplicidade da palavra seca, simples, como o Fábio trouxe, às vezes ela nos dói um pouco. Mas sabe, queridos, nós não podemos perder a essência da palavra e ficar atrás de grandeza humana. Não é com aqueles tempos que nós vamos engrandecer Deus, é com as nossas vidas e com a verdade em nós. Isso engrandece o Senhor. Isso é alegria para Ele. E a felicidade nossa, em nome de Jesus.
É que quando o Fábio estava falando, eu não ia falar nada disso, mas também você me provocou. Mas quando o Fábio falou, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Eu comecei a pensar em como a gente educa os nossos filhos, né? A gente não só fala na nossa casa, mas a gente também a gente conduz as crianças para que eles venham à igreja e eles são ministrados aqui também. E isso é um conjunto de coisas que realmente vai sendo inculcada nas crianças e é importante eles vão se formando. E enquanto você falava, eu pensava nessas coisas porque chega um momento, e estava conversando com a pastora Cleusa antes do culto, chega um momento que os nossos filhos, e é difícil saber qual é esse momento, né? Qual é o momento onde a gente tem que devolver, como você fez com a chave, né? Qual é o momento que você não tem mais aquilo nas mãos? Você trabalhou, você fez a sua parte, você inculcou, mas chega uma hora que o Senhor tem planos para nós, Ele tem plano para os nossos filhos também. E eu pude ver isso acontecendo lá na Austrália, com a Bia testemunhando. Porque, por que a gente inculca e fala tantas coisas para os nossos filhos? Não é para eles recitarem a Bíblia decore e saberem tudo e serem super expertos em conhecer a Bíblia. Mas isso tem que ter algum... O que eles vão fazer com isso? Né? A gente pode fazer várias perguntas aqui. Eu sei que tem crianças que dão um baile na gente. Mas e depois? É para quê? Eu faço isso por quê? E aí eu fiquei muito feliz quando a Bia me escreveu. É algo que talvez eu nem quisesse falar muito assim na internet. Mas ela está trabalhando naquela casa. A moça não teria empregado a Bia se soubesse que ela precisava por 2 meses. A Bia não teria ido se soubesse que a mulher precisava só por 2 semanas. Houve uma confusão, acabaram se conhecendo. O Bobô e a Raquel voltaram para a Austrália. A família não quer abrir mão da Bia. E a Raquel também queria que a Bia ficasse lá. Eu brinquei com ela, falei, Bia, está disputado agora para quem tinha que começar em restaurante, em cozinha. E ela tinha um sonho de cuidar de crianças, que é o que as meninas querem fazer lá. O Senhor preparou para ela, e eu lembro que a gente orou isso lá no retiro, que de repente Deus tem algo melhor do que cozinha e restaurante. E ela foi para a casa dessa família, e eles falam assim, mas que a maioria das pessoas vão e fazem amizade, querem sair, e ela só sai para ir na igreja. E aí eles falam, a gente quer você aqui. E o menininho chora, e quando souberam que a Bia ia embora, os avós vieram para fazer uma experiência de ficar com o menino começava a chorar sem parar, mandavam chamar a Bia, e os avós falavam, Beatriz, você tem que ficar, você não pode ir embora. O Tommy não fica mais sem a Bia. Mas hoje, e a Bia vem orando por eles, e hoje essa moça, ela contou para a Bia que ela perdeu o pai com câncer quando ela tinha 6 anos, e a mãe com câncer quando ela tinha 18 anos. Aí ela casou e foi para a Austrália, e o irmão dela também foi para lá. E aí a Bia me mandou um link da notícia. O irmão dela foi aquele moço que foi morto pelos policiais na Austrália. Falaram que ele estava roubando uma bolacha, e depois fala que não era. Até hoje essa história não foi explicada. E eu fui ler a reportagem, e até hoje não explicaram porque que se confundiram com um bandido, até fizeram uma associação com aquilo que aconteceu com aquele Jean Charles lá. Enfim, essa moça falou que depois que o irmão morreu, ela ficou desacreditada de religião, segundo ela. E ela não queria muito saber das coisas de Deus, mas a Bia lá dentro começou a despertar algo nela. E ela começou a perguntar. E a Bia falava, mãe, ela pergunta para mim. Então, a Bíblia diz que nós vamos ser luz e vamos ser sal. Mas se eu acender uma luz aqui, talvez você não vá nem perceber. Você só vai perceber a luz quando você acender lá no escuro. E eu pude perceber que
O Senhor nos coloca em lugares para que a gente seja luz ali. E a Bia começou a falar, e eles falaram que a vida dela é o que tem mais impressionado eles. O testemunho dela tem falado mais do que qualquer coisa lá. E ela convidou para eles irem na igreja, e eles falaram que vão. Então, essa barreira foi quebrada, mas ela só pôde falar de Jesus e de quem é Jesus para ela. E ela falou que a história da moça conhecia a Marina, aquela coisa toda, ela fala, isso não é coincidência. Jesus está trabalhando na minha vida, Jesus tem um propósito. Então, ela está, assim, estão acontecendo coisas muito sobrenaturais ali. E eu lembrei disso. E tudo isso foi inculcado aqui. Então, a Bia chegou pequenininha aqui na Água da Rocha, né? Ela ainda ficava lá em cima. E a gente falava, vamos para a igreja, vamos ver, todo dia, aquela coisa, né? Por quê? Porque a gente vai. Por que tem? Porque tem que ir, você vai obedecer. E a gente falava, e vai inculcando. E o Senhor tem um propósito para isso. E no tempo dele, ele vai lá e ele vai usar esse depósito que ele vai formando. E eu glorifico ao Senhor. E eu creio que essa família toda vai chegar a Jesus por causa do testemunho da Bia lá. Amém. Glória a Deus. É bom, né? Pai, o Senhor é muito bom. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso, tem cuidado das nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor falou conosco aqui nessa noite. Que nós possamos ser luz aonde nós estivermos, Senhor. Que a palavra que o Senhor tem colocado em nossos corações, nós possamos levá-la e trazer luz aonde há necessidade, salgar aonde precisa, para a glória do Teu nome. Leva-nos em paz, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Deus.